Uma mulher e seu filho estão fora da sua casa após seu marido vender a sua propriedade sem avisar para fugir com a sua amante e criar os filhos de outro homem, sendo que a vida devolveria tudo em dobro para este homem. Tudo começou em uma universidade onde dois jovens que se conhecem através de amigos, Silvia e Renato, pareciam se gostar muito e o amor entre eles fluía como água de uma fonte. Silvia fazia o curso de farmácia e Renato fazia medicina. Ambos eram estudantes dedicados e tinham grandes planos para o futuro. No mesmo curso de Renato, o homem tinha um amigo chamado Samuel que ele considerava um verdadeiro irmão. Porém, nunca imaginaria que o destino iria colocar ambos de lados opostos. Silvia se formou primeiro e logo começou a trabalhar. E assim ajudava a pagar a faculdade de Renato, que ele dizia que agradeceria mais adiante e ia compensar todo esse sacrifício. Renato e Silvia sobem ao altar, se casam e, como presente de casamento, Renato compra uma linda mansão com piscina e uma bela estrutura arquitetônica. Silvia dizia que queria uma casa menor por causa dos gastos que uma casa daquele tamanho tinha. Mas Renato dizia que eles merecem o melhor e tinham direito a isso. Renato era um médico cirurgião muito requisitado e com muito empenho acabou sendo contratado para trabalhar em um dos melhores hospitais da cidade. Um ano se passou e Silvia engravidou, tendo o casal seu primeiro filho, que eles batizaram de Bruno. A criança era a alegria da casa e eles pareciam se amar muito. Renato prometeu que nada faltaria nem a seu filho e nem a sua esposa. Renato começou a ganhar muitos títulos e honrarias com o seu trabalho e era um cirurgião muito requisitado. Silvia, com uma ótima farmacêutica, não fica atrás e tudo estava indo às mil maravilhas. Após 9 anos de relacionamento, Renato começou a chegar tarde do trabalho e não parecia o mesmo. Não conversava com a sua esposa e nem dava mais atenção a ela. Ele parecia distante, muito desligado. Silvia, uma noite, perguntou se estava tudo bem, e Renato dizia que era o cansaço de tantas cirurgias, e isso o esgotava. Um belo dia, quando Silvia estava passeando com seu filho, viu Renato almoçando com uma bela mulher com um corpo escultural. Silvia ficou congelada com a visão, mas preferiu ficar em silêncio. Quando chegou o fim do dia, Renato chegou cansado e Silvia tentando acariciar o seu marido, que dizia para deixar ele quieto, porque teve muitas cirurgias e queria descansar. Silvia então questiona o homem: "Você quer descansar com uma desconhecida em um restaurante?" Renato ficou nervoso e retrucou: "Não diga bobagens, eu não estava com ninguém." E então o homem deitou na cama sem dizer ao menos boa noite. No outro dia, Silvia vai até o hospital e pergunta se o seu marido Renato estava trabalhando. A recepcionista diz para Silvia que seu marido estava de férias e então não estava indo ao trabalho. Silvia concluiu que seu marido mentiu e por isso notou um bronzeado em seu corpo, como se tivesse ido para uma praia. Novamente chegando do trabalho, Silvia confronta Renato e diz que ele não estava trabalhando e sim estava de férias, pois a recepcionista do hospital tinha confirmado isso. Renato, muito nervoso, tenta acalmar a situação, mas o casal discute e muito. Acontece que Renato estava saindo com uma jovem enfermeira chamada Daniela, uma bela mulher atraente, a moça que Silvia viu junto ao seu marido no restaurante. Renato assume o jogo e diz que se apaixonou por outra e que não amava mais Silvia. Silvia fica espantada com o descaramento e a frieza do homem e fica sem palavras no momento. Renato não hesita e decide que iria se separar de Silvia e ficar com Daniela, pois ela o fazia feliz e diz que tinha encontrado um novo sentido para sua vida. Silvia, abismada com a situação, pergunta: "E o nosso filho? Como fica nessa história?" Renato responde friamente: "Nosso filho vai aprender a lidar com a minha ausência. Ele vai entender isso." Silvia pede para pelo menos se despedir de seu filho. E então, o homem sai de casa. Renato estava obcecado por Daniela, como se o impulso arrebatador tivesse tomado conta. No outro dia, Renato pede para Silvia assinar os papéis a respeito do divórcio, e Silvia, sem ler e com a cabeça quente, assina. Porém, o que a moça não imaginava era que tinha assinado os papéis do divórcio e, além disso, um contrato de venda da casa.
Uma semana se passou, quando Silvia chegou em casa e descobriu que Renato vendeu a casa e deixou as coisas dela e de seu filho na rua. Naquele momento, Samuel aparece para ajudar e dar amparo para a mãe e filho, pois o mundo de Silvia e de seu filho desabou, e naquela hora sabiam que precisavam dele. Com a ajuda de Samuel, eles se mudaram para um pequeno apartamento. E enquanto isso, Renato estava se divertindo com Daniela e com os filhos dela. Eram duas crianças mimadas e caprichosas. Além disso, Renato gastava muito com Daniela e seus filhos, pois estavam apaixonados e era uma coisa nova para o casal. Um dia, Bruno vai visitar o seu pai no hospital, e Daniela expulsa o menino dali, dizendo que Renato era o seu marido e seus filhos eram sua família agora. Renato também aparece e grita com seu filho, mandando o garoto caçar seu rumo. Nesse momento, Samuel fica revoltado com Renato e Daniela e chama os dois de monstros infiéis, não acreditando no que tinha acontecido. Renato diz para Samuel não se meter e ficar fora desse assunto. Samuel abraça o menino e o leva para o seu carro, e o menino agradece. "Obrigado, tio. O senhor é muito bom." Aquilo fez Samuel sentir pena e afeto pelo menino. Então, Samuel leva Bruno para o apartamento de Silvia e conta toda a situação. Aquilo praticamente destroçou o coração de Bruno. Renato gastava com Daniela e seus filhos, um menino e uma menina, enquanto seu próprio filho era ignorado e deixado de lado. Em um dia, Bruno estava com muita febre, e então Silvia liga para o seu ex-marido Renato para ver o seu filho. Renato diz que sua especialidade é cirurgião e não farmacêutico, e então desliga o telefone na cara de Silvia. Silvia liga para Samuel. O médico chega na casa de Silvia, atende o garoto e receita alguns remédios que aliviam a febre do garoto. Silvia fica grata a Samuel e os dois se cumprimentam e se olham amigavelmente. Um tempo depois, Samuel encontra Daniela e Renato e os confronta sobre a maneira como foram frios com Bruno e da omissão de Renato com seu próprio filho. Renato diz que é um complô de todos por causa de sua felicidade com Daniela. Samuel, sem papas na língua, diz na cara de Renato que Daniela não passa de uma cínica e interesseira e que ela e seus filhos serão o seu castigo e a sua derrocada um dia. Samuel fala que a felicidade de uns não se constrói sobre a infelicidade dos outros. E então o homem responde: "Não ofende a Daniela não. Ela não tem culpa de nada. Ela me faz feliz e isso que importa." E Samuel retruca: "Pode ter certeza que você vai se arrepender um dia, Renato. Desde que você deixou o seu filho e a sua mulher na rua e vendeu a casa sem aviso. Você criou um ranço muito forte e antipatia. Daniela vai ser a cobra que vai morder o seu calcanhar. Espere e verá. Nem que leve anos, mas a vida vai cobrar com os juros que você fez com a Silvia e o Bruninho." Renato e Daniela viram que a antipatia dos outros e os olhares de reprovação e indignação estavam estampados na cara dos conhecidos e vizinhos. O casal espera um tempo para pedir transferência, pois Renato tinha muitas opções de localidade de trabalho. Então, não demorou muito para ele e Daniela irem trabalhar no melhor hospital da cidade, que ficava do outro lado, o que deixou Renato mais próximo de pessoas poderosas e influentes, e longe dos invejosos que reprovam sua relação com Daniela e seus filhos. Enquanto isso, Samuel ofereceu solidariedade a Silvia e mantiveram a amizade. Porém, com Renato ele cortou os seus laços. Com o tempo, Samuel começou a visitar Silvia e seu filho todos os dias. Isso acabou aproximando a farmacêutica divorciada e o médico pediatra, o que acabou fazendo Silvia ter sentimentos por Samuel, e o mesmo correspondeu. A aproximação acabou se tornando um amor que nasceu entre os dois. Samuel diz que sente o que aconteceu, pois seu pai fez a mesma coisa com a sua mãe e sabe o que é ter um pai infiel. Por isso, ele decidiu estudar para quebrar esse ciclo e renegou seu pai durante muito tempo. Apenas no seu leito de morte, o pai de Samuel se arrependeu e pediu perdão. E por isso ele sabe que a traição e a infidelidade destrói a família. Silvia fica triste com pena de Samuel, e a dor de ambos acaba unindo os dois. Após 1 ano e 6 meses de relação,
Samuel e Sílvia se casam e eles parecem estar muito felizes, devotados e muito envolvidos juntos. Samuel resgatou judicialmente a mansão que Renato deu como presente de casamento para Sílvia, o que fez a mulher ficar muito feliz com a maior prova de amor de seu esposo. Mas vendeu ilegalmente depois, fazendo com que tudo fosse por água abaixo. Bruno deixou de chamar Samuel de tio e começou a chamá-lo de pai. O menino se sentia amado e viu Samuel como seu pai de verdade. Samuel conquistou o coração de Sílvia e Bruno. Assim, o sofrimento e a dor de Sílvia foram embora. Não demorou para Sílvia ficar grávida e ter um filho que deram o nome de Álvaro. Samuel amava seu enteado e seu filho, e para ele, os dois eram como seus filhos legítimos. Agora Sílvia tinha certeza que encontrou o verdadeiro amor de sua vida. Samuel amava Sílvia incondicionalmente e educou seus filhos como iguais. Com o passar dos anos, Álvaro completa 17 anos. Eles comemoram o aniversário de Álvaro e a sua união conjugal. Bruno seguiu os passos de seu padrasto e se tornou um médico pediatra como ele. Também conseguiu ganhar prêmios e nomeação graças aos sacrifícios de Samuel e sua mãe para com ele. Samuel criou um verdadeiro homem e Álvaro também estava seguindo seus passos para se tornar médico, mas em outra área. Álvaro sabia da história de sua mãe quando foi trocada pelo ex-marido, dela ter ficado na rua com as coisas e do sofrimento de sua mãe e de seu irmão. Sílvia e Samuel não esconderam nada, pois odiavam mentira e Bruno e Álvaro estavam ambos cientes da situação. A educação de Samuel para Bruno e Álvaro moldou o caráter dos dois, que viam Samuel como seu herói e sua mãe como sua heroína. A família estava feliz e tudo corria bem. Renato continua exercendo o seu ofício de médico cirurgião, sendo um médico influente e muito respeitado. Seus enteados estudam no estrangeiro e Daniela e os filhos gastavam sua grana, diferente dos filhos de Sílvia. Bruno era um estudante brilhante, com ótimos dons na medicina, e Álvaro também não ficava atrás. Os meio-irmãos eram muito esforçados e tinham uma ótima relação com os irmãos. Já os enteados de Renato eram desinteressados, rebeldes, caprichosos e não gostavam de estudar, e só gastavam o dinheiro de Renato, que satisfazia todos os caprichos destes jovens, que eram constantemente reprovados na universidade estrangeira onde estudavam. Mas logo as coisas iriam mudar, pois um escândalo envolvendo Renato acaba vindo à tona. Renato comete um grave erro médico em uma cirurgia que acabou resultando na morte de um paciente. Portanto, isso acabou com a vida de Renato, pois a família do paciente, que era muito rica e influente, processa Renato e ganha a causa, destruindo então a carreira de Renato, além de seus bens terem sido confiscados. O Conselho de Ética e Medicina também cassou a sua licença para trabalhar naquela ou em qualquer cidade. Renato estava perdido como um rato no labirinto. Tentou pedir ajuda a seus enteados e eles viraram as caras. Daniela logo tratou de abandoná-los e se foi com seus filhos. Renato agora estava sozinho e na rua, totalmente desacreditado e devastado. Renato viu a sua vida toda indo por água abaixo. As contas estavam atrasadas por falta de pagamento e tudo desmoronou. Naquele momento, ele sentiu falta de Sílvia e Bruno. Então, decidiu procurar por eles para pedir perdão e tentar reerguer a sua família, acreditando que Sílvia o amava, fosse fiel e estivesse esperando por ele e seu filho não deixariam Renato na mão. Mas o homem logo iria se arrepender disso. Ao chegar depois de 17 anos de ausência, Renato descobriu que Sílvia recuperou a casa, pois viu que não conseguiu entrar com as chaves antigas na casa. Bruno, Sílvia, Samuel e Álvaro estavam em um momento família, quando alguém bate na porta. Álvaro abre e vê que era Renato quem estava na porta. Álvaro sabia da história do seu irmão e da sua mãe, mas não sabia como era Renato. Renato, vendo o jovem, perguntou: "Olá, bom dia. Eu gostaria de saber se Sílvia, a dona desta casa, se encontra." E Álvaro responde: "Sim, ela mora aqui. Ela é minha mãe."
Renato, espantado, exclama: Mãe? A Silvia é sua mãe? Você é adotado? E Álvaro responde: Não, ela é minha mãe mesmo, eu nasci dela. Ela quem me deu a vida. Aquilo deixou Renato no chão e pensou que Silvia estivesse grávida dele de novo e ela tivesse escondido esse segredo. A conversa flui e Álvaro, sem saber que estava diante de Renato, diz que seu pai é Samuel e tem um meio-irmão chamado Bruno. Álvaro disse que hoje a sua mãe e seu irmão são felizes e que seu irmão foi criado por seu pai, pois ele soube que o verdadeiro pai de Bruno era um canalha infiel e sem coração. Naquele momento, Renato, segurando a sua emoção, diz: Eu não sou isso não. Você não sabe o que está dizendo, garoto. Foi somente nesse momento que Álvaro sacou que era Renato, o ex de sua mãe. E então, Álvaro fala na cara de Renato: Então é você o canalha do ex-marido da minha mãe, que trocou ela e meu irmão para criar os filhos de uma amante? Eu vejo que você está bem miserável, hein? A minha mãe, meu pai e meu irmão me falaram a respeito do senhor. Que covarde, mentiroso e infiel. Nesse momento, Renato grita de tristeza e Samuel, Bruno e Silvia vão à frente da casa para ver a situação. Renato vê seu filho, se emociona e Bruno reconhece o pai, mas mesmo assim finge que não conhece e diz: Quem é o senhor? Eu não te conheço. Renato, surpreso, diz: Sou eu, seu pai. Como você pode falar assim? Bruno retruca: Ué, meu pai se chama Samuel. Eu sou órfão de pai há muitos anos. Renato grita: Não diga isso. Você é meu único filho. Eu retornei por você e a sua mãe. E Bruno responde: Os seus filhos são os da Daniela que você criou, educou, satisfez os seus caprichos e deu festas de aniversário. Enquanto eu fui descartado como um pedaço de lixo. Renato tentou pedir perdão de 1000 maneiras, mas sem solução. E surpreso ao saber que aquele que era considerado seu melhor amigo, que agora era o marido de sua ex-esposa, pergunta a Silvia: Silvia, como que você pôde fazer isso? Eu pensava que você me amava e justo agora iria reunir a nossa família e você se casa e me trai. Silvia responde: Você acha que eu sou como essas mulheres tolas que ficam esperando o ex até voltar, né? Não te traí nem nada disso. E você que me trocou por uma amante e os filhos dela pelo seu próprio filho. Eu segui em frente e a vida me deu a oportunidade de ser feliz. Samuel é o homem da minha vida. E você? É só uma página virada. Renato, chocado com toda a situação, e Álvaro diz: Velho, você escolheu isso. Dá um fora daqui. Você já fez muito mal a minha mãe e meu irmão. Foi graças ao meu pai que Bruno e minha mãe têm uma vida digna e feliz. O senhor destruiu a vida deles. O senhor não tem moral para exigir nada da minha mãe e nem do meu irmão. E Renato, com raiva, responde: Fica fora disso, seu moleque. O meu assunto é com a minha mulher e o meu filho. Samuel, com raiva, fala: Não ofenda meu filho, seu canalha. Assim como Bruno, Álvaro nasceu concebido no casamento e não são frutos de infidelidade como os de Daniela. E Bruno retrucou: A minha mãe é sua ex-mulher. Eu nunca esqueci a humilhação no hospital quando você e Daniela me expulsaram como um cão. Graças a Samuel que me educou, me amou e fez tudo por mim junto com a minha mãe. Tudo que eu tenho hoje eu devo ao Samuel. E ele é o meu pai. Eu jamais irei trocar anos de carinho, amor e educação por alguém que virou as costas para mim e a minha mãe, ficando ausente com uma aproveitadora e seus filhos bastardos. Enquanto o senhor preferiu ficar com uma amante e criar os filhos de outro homem, Samuel foi o porto seguro da minha mãe e meu durante esses anos. Para mim, o senhor está morto. Com muito esforço, tirei o seu sobrenome do meu registro de nascimento e coloquei o sobrenome do Samuel, pois não quero ficar vinculado com um homem que largou a sua esposa e filho por uma aproveitadora e seus filhos. Eu não preciso mais de você. Renato chora e, se humilhando, tenta sensibilizar o seu filho e sua esposa. Filho, não me diga isso. Eu te dei a vida. A própria vida já está me castigando por tudo que eu fiz. E eu quero recuperar vocês dois. Daniela e seus filhos eram interesseiros. E só agora eu descobri isso. Vocês não podem me abandonar. Eu só tenho vocês dois.
Álvaro joga um verdadeiro balde de água em Renato e diz: "Não deixe esse cara manipular vocês. Ele só quer voltar porque se vê no fundo do poço. Mas esse homem aí não vale nada." Bruno diz para seu irmão: "Fica tranquilo, irmãozinho. Eu já estou vacinado. Eu não caio mais no jogo de manipulação desse senhor." Silvia fala para Álvaro: "Eu também não caio mais nenhuma chantagem sentimental dele, meu filho. Você, Bruno e Samuel são os meus amores." Silvia chega perto de Renato e diz: "Quanto a você, eu peço que siga o seu caminho e não apareça mais aqui. Estamos divorciados e não tenho mais nada a ver com você. Você me fez assinar os papéis do divórcio sem eu saber, vendeu a casa sem me consultar e deixou as minhas coisas na rua. Mas eu até te agradeço por ter saído da minha vida e me dar a chance de ser feliz com um homem de verdade. Agora, viva a sua vida e deixa eu viver a minha com os homens da minha vida, meu marido Samuel e os meus filhos Bruno e Álvaro." Depois de Silvia proferir essas palavras, os 4 entraram e fecharam a porta na cara de Renato. Renato chorou muito. Estava na rua com seu registro profissional cassado e abandonado por Daniela e seus filhos. E agora descobriu sua ex-esposa Silvia se casou com seu melhor amigo Samuel e teve um filho com ele. E seu próprio filho renegava. Agora estava sentindo na pele que a vida estava devolvendo tudo para ele. E com o passar dos dias, Renato insistiu para ter a ajuda de seu filho. Devido à insistência, Bruno decidiu dar ao Renato o emprego de faxineiro no hospital que trabalhava para obter sustento e se manter por conta própria, com a condição de não se aproximar nem dele e nem de sua mãe, pois agora eram eles que não queriam saber nada dele. Renato se arrependeu amargamente de ter se deixado levar por uma aventura que resultou na sua derrota, e lembrou das palavras de Samuel no dia que discutiram quando expulsou Bruno de seu escritório e Samuel amparou seu filho. Renato, de um médico prestigiado e conhecido, agora não passava de um faxineiro amparado por caridade pelo seu filho Bruno. Bruno cumprimentava e tratava muito bem a todos os faxineiros e serventes, menos Renato, que ele nem sequer dava um bom dia. Em um dia, no auditório do hospital, onde acontecia uma conferência de médicos, Bruno estava em palestra a respeito da medicina. Todos no auditório aplaudem Bruno e o garoto faz um discurso de agradecimento dizendo: "Como todos sabem, eu sou órfão de pai há anos, mas a vida me colocou um paizão incrível que me ensinou muitas coisas, fez a minha mãe feliz e me deu um irmão. Tudo que eu tenho devo à minha mãe Silvia e ao meu papai Samuel, o meu pai de coração e o homem responsável por todo o meu sucesso. Obrigado, mãe e pai." Naquele momento, todos aplaudem. Bruno abraça sua mãe e seu irmão, mas em Samuel ele dá um abraço bem apertado de coração como um filho com seu pai. Renato, que estava vendo a palestra de longe, ficou com a sua alma destroçada e seu coração em pedaços com o discurso de agradecimento de Bruno e dando honra a Samuel, vendo que era ele que deveria estar ali, recebendo essa homenagem e não o seu ex-melhor amigo. O arrependimento veio tarde demais. Tempos depois, Bruno casou e teve um filho que deu o nome de Samuel, em homenagem a seu padrasto e pai de coração. Já Renato terminou o resto de sua vida como faxineiro e apenas pôde contemplar de longe a felicidade de seu filho e ver seu neto chamando o outro de avô. Samuel e Silvia estavam firmes e fortes no seu amor e com seus filhos. Renato sozinho apenas na companhia dos outros serventes do hospital, sem poder se acercar a Bruno e Silvia, e muito menos ao seu neto. Se vendo sozinho, abandonado e ignorado por todos que fizeram parte da sua vida, e lamentando o tempo perdido. Moral da história: ninguém sai deste mundo sem antes receber toda a sua conta e pagar a sua fatura. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Tudo o que fizermos de bom ou ruim terá um retorno merecido e justo.